Aqui. Né? Quem é o aluno da educação especial? Então, eu parei aqui, eu estava falando de quem é o aluno da educação especial e fui passar o videozinho, só que o vídeo não estava funcionando. Então, eu vou pular ele, vou passar o outro vídeo que eu... Ai, que coisa. Calma, Adri, é assim mesmo. Alexandre, eu não sei por que acontece isso. Tava tudo tão bonitinho. Vamos lá. Vocês me falem se vai aparecer na tela, tá? É um videozinho, uma nuvenzinha. Aparecendo. Festa nas nuvens que chama. Vamos lá. Ok, tá aparecendo sim. Ele tem som, mas se não estiver vendo som aí, não tem problema não, tá? É só uma musiquinha de fundo. É um curso.
Parar aqui. Então, esse videozinho, ele ilustra um pouco, né, do que a gente pensa que é a educação especial, e, enfim, ele traz, assim, de uma maneira bem bonitinha, a ideia do que aquilo que é pesado, aquilo que é chato, aquilo que é denso, ninguém quer, né? Quando a gente pensa que a cegonhazinha lá desistiu, ela não, ela volta, ela se arma e ela volta para cumprir a missão dela. E aí eu pergunto a vocês, né? Qual será a nossa armadura enquanto professores? Como que a gente pode se armar para poder se armar, não de arma, né? Mas vestir, qual a armadura que a gente pode se vestir para que a gente não desista, para que a gente tenha força para continuar, né? Porque o trabalho com a educação, e especialmente com a educação especial, ele é pesado, ele é denso, ele é difícil, né? Então, para a gente não continuar, a gente precisa se vestir de uma armadura que é o conhecimento. A partir do conhecimento, quando nós conhecemos, quanto mais nós conhecemos, nós somos capazes de exercer um trabalho ainda melhor. Vou voltar para a minha outra apresentação. Posso fazer uma observação? Sim, à vontade. O interessante do vídeo, que a gente pode ver e levar também para essa realidade, é ver que a cegonha soube se preparar para aquilo que ele viu, que ele já tinha recebido. Ele se preparou colocando proteção, né? No entanto, o próximo que ele recebeu, o filhote que ele recebeu, foi uma enguia. Ou seja, aquilo que ele usou como proteção não servia. Serviu. Então, o quanto que a gente tem que sempre estar se preparando para receber essas, que cada um tem uma necessidade diferente. Então, eu vejo isso também uma forma de o quanto que a gente precisa estar sempre se atualizando e acompanhando a necessidade do outro. Exatamente. E é isso, Lídia que está falando, né? Isso. Lídia, a gente não adianta, Lídia, a gente só vai saber na prática. Não adianta eu ficar aqui trazendo uma infinidade de conteúdos, de teoria, porque a prática ela é diferente. Então, por exemplo, eu já trabalhei com vários tipos de deficiência, né? Já trabalhei com autismo, já trabalhei com crianças com síndrome de Down. Esse ano, por exemplo, a gente vai receber lá na escola uma aluna com altas habilidades no segundo ano. E como eu trabalho com jogos de lógica, eu já estou pensando assim, o quanto que eu vou ser cobrada. E eu nunca trabalhei com altas habilidades, então sei mais ou menos, né? Na teoria, eu sei o que a gente precisa fazer, mas eu só vou conseguir fazer de fato lá na prática, né? E na prática que a gente vai saber. Então, é isso, a cegonha foi lá, buscou, é o que você fez, me falou mesmo, ela foi lá, buscou a armadura dela, se muniu de conhecimento com aquilo que ela já tinha de pré-conhecimento. E aí, quando chegou lá, não era nada daquilo, né? Deu errado, mas ela vai continuar e ela vai buscar outras formas de atender. Então, é bem bacana, o vídeo ilustra bastante isso. Pode falar, Lídia. Não, é exatamente. E às vezes, vou até ligar a câmera aqui. Às vezes, até pessoas que a gente acha que, por exemplo, a partir
da deficiência que você conhece. Eu tenho uma prima que ela tem síndrome de Down, mas eu sei que não é igual nem para todo mundo que tem síndrome de Down. É diferente para cada um. Então, realmente é um desafio, né? Saber como conseguir ajudar todos da mesma forma, né? Tornar isso eficiente. É um desafio para todos, né? Mas é um desafio também quando a gente lida com crianças neurotípicas. Eu acho, eu costumo contar, né, dizer que quando eu quando eu comecei a trabalhar, como eu falei, eu comecei na educação especial. E na época, em instituições. Meu primeiro, quando eu trabalhava quando eu comecei a fazer faculdade de pedagogia, eu já fui fazer estágio numa clínica, que era já de atendimento especializado. E aí, no ano de 1999, eu lembro que foi um ano antes da minha filha nascer, eu passei no concurso público lá em Guarapari e fui trabalhar numa escola regular. E pela primeira vez eu entrei numa sala de aula para dar aula, numa sala de aula regular, uma sala que na época era de segundo ano. E eu fiquei desesperada, porque eu não imaginava que houvesse tantas diferenças, sabe? Eu, acostumada com a educação especial, as nossas salas eram, digamos assim, mais ou menos homogêneas. Eu trabalhava, assim, com 4, 5 alunos que tinham mais ou menos o mesmo nível de dificuldade. E, de repente, eu entrei numa sala de aula que tinha aluno que sabia ler, tinha aluno que não sabia ler, tinha aluno que não conhecia nem a letrinha. E aí eu me vi assim, gente, eu tenho que aprender tudo de novo. Porque tudo que é novo, tudo que traz um desafio, a gente se assusta no começo e depois o que a gente precisa fazer é buscar formas de como lidar com aquilo, né? E foi o que eu fiz. Vamos embora que a gente vai ter que alcançar algum resultado. E, assim, trabalhei e trabalho muitos anos com educação, com ensino regular, mas eu gosto mesmo da educação inclusiva. Então, vamos aqui, ó, voltando aos nossos slides. Deixa eu compartilhar. Só me digam uma coisa, assim, só para me orientar. Quando aparece para vocês a minha tela, aparece só o slide? Não aparece a tela da aula, não, né? Aparece só o slide. Tá, Aí ó. agora tá o slide. É isso. Só o slide. É porque aparece, de vez em quando aparece uns negocinhos ali no meio, eu tenho que tirar. É isso mesmo, então tá bom. Então, a ementa da aula de vocês, da disciplina de vocês, ela traz o conceito de necessidades educativas especiais. Esse conceito, ele surgiu lá nos anos 60, mas ele ainda não era muito utilizado no âmbito educacional, não. Quando foi em 97, foi feito um relatório, né, no Reino Unido, alguns educadores que se reuniram, e uma das relatoras era Marta, alguma coisa, Warnock, e foi feito um relatório, e nesse relatório foi a primeira vez que se usou esse termo, necessidades educativas especiais, para se tratar de alunos com algum tipo de deficiência que estavam estudando, né, seja na escola regular ou nas salas especiais, né, nas instituições. E a ideia da gente, naquela época, de não usar o termo deficiência ou desajustamento social e educacional, era evitar essa ideia. Oi? Olá, desculpa. Sim. Posso fazer uma pergunta? Sim. Tá todo mundo ouvindo? Porque se tiver todo mundo ouvindo, o meu som tá ruim. Eu vou escrever. Eu não estou conseguindo ouvir agora. Eu acredito que seja o meu. Aqui tá tudo funcionando bem. As meninas estão ouvindo. Já saí, já entrei, não estou conseguindo. Vou sair de novo. Então,
a ideia de usar o termo necessidades educativas especiais e não deficiência era para fugir daquele olhar muito científico, médico, clínico, entendeu? E assim, sair de um pouco daquela ideia de incapacidade, que as pessoas eram incapazes, tá? E aí, hoje em dia, a gente não usa mais o termo pessoas com necessidades especiais. Não se usa, ele caiu no desuso, a gente usa realmente, voltou a usar o termo deficiência. Ah, mas por que então? Se naquela época não era legal falar deficiência, por que hoje a gente já usa o termo deficiência? Porque hoje a ideia que se tem de deficiência, de pessoa com deficiência, é diferente da ideia que se tinha anterior. Porque antes a palavra deficiência se entendia numa orientação muito pejorativa, entendeu? Uma ideia muito pejorativa mesmo. Deficiência igual incapacidade. A ideia hoje, a compreensão que se tem de deficiência, é um conceito biopsicossocial, né? O modelo médico, o modelo clínico lá atrás, ele abordava o fenômeno biológico individual. Ele enxergava a deficiência como um conjunto de impedimentos, né? Coisas que impediam a pessoa de agir, de fazer e tal. Hoje em dia, a gente voltou a usar o termo deficiência, mas com um novo paradigma. Olha só, a deficiência transcende os impedimentos corporais e passa a ser atribuída à desvantagem social sofrida pelas pessoas em decorrência das barreiras ambientais. Então, o problema não está no indivíduo, o problema está na barreira que o próprio ambiente traz para que aquela pessoa que, por exemplo, não tem uma perna, ou para que aquela pessoa que não enxerga, ela encontra barreiras que não são dela. A barreira está no mundo, né? Então, essa é a ideia, e por isso hoje a gente voltou a usar o termo deficiência e não pessoas com necessidades especiais ou necessidades educacionais especiais. Tá? Quem é, então, o público-alvo da educação especial? Primeiro, são alunos com deficiência. O que são esses alunos? Quem são esses alunos com deficiência? São aqueles que têm impedimento de longo prazo, de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, por exemplo, para ser considerado deficiência, essa pessoa, na interação com a sociedade, ela pode ter algum impedimento, por exemplo, como não enxergar, ou não conseguir andar, não ter mobilidade, né? Então, e que isso seja, que não seja uma coisa eventual, provisória, né? A pessoa é assim. Então, essa pessoa com deficiência. Outra pessoa, outro público-alvo da educação especial, outro aluno que tem direito à educação especial, são os alunos com transtornos globais do desenvolvimento, que são aqueles que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, né? E aí tem comprometimento das relações sociais, na comunicação, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de aluno com deficiência. A pessoa com síndrome de Down, ela tem uma deficiência intelectual. Já uma pessoa com autismo, ela enquadra-se nesse segundo bloco aqui de público-alvo, que são os alunos com transtornos globais de desenvolvimento. Além disso, também os alunos com altas habilidades de superdotação também têm direito à educação especial. Quando a gente pensa que há altas habilidades de superdotação, para eles é fácil. Não, não é. Eles também têm algum sofrimento, eles também têm algum impedimento de acesso ao currículo que
requer um olhar mais específico, tá? Vamos lá. O que são cada uma delas? Vou falar deficiência intelectual. São pessoas que possuem limitações significativas em pelo menos uma dessas áreas aqui, ó, aprendizagem e autogestão, comprometimento na comunicação, nas habilidades ligadas à linguagem, leitura, escrita, matemática, raciocínio lógico, por exemplo, conhecimento e memória. Também tem comprometimento nas habilidades sociais e interpessoais, dificuldade na interação com o outro, a pessoa que tem deficiência intelectual. Nesse conjunto de pessoas com deficiência intelectual, tem as crianças, por exemplo, com síndrome de Down, com algumas outras síndromes específicas, síndrome de Rett, síndrome de West, que causam, né, que tem como característica um baixo rendimento intelectual, tá? Essas pessoas, elas têm dificuldade para aprender, não quer dizer que elas não consigam aprender. E aí, por exemplo, você tem uma criança com síndrome de Down, que tem um comprometimento muito maior intelectual do que outras. Então, como a Lídia falou no começo, né, o acesso ao currículo e a metodologia que a escola vai utilizar vai ter que ser diferente também, né? Tem criança com síndrome de Down que aprende a ler com facilidade. Tem criança com síndrome de Down que vai ficar, ó, muito tempo para conseguir e às vezes não vai, né? Então, depende muito, não só da proposta educativa, mas depende da especificidade de cada sujeito. Aí, né, como ilustração, crianças com síndromes, né, diversas, criança com síndrome de Down, esses aí são as crianças com deficiência intelectual. O que a gente não pode confundir de forma alguma? A deficiência intelectual não é doença mental, nem deficiência mental. Também não podemos confundir com dificuldade de aprendizagem. A criança com deficiência intelectual, ela pode ter uma dificuldade de aprendizagem, mas eu não posso dizer a mesma coisa ao contrário, que toda criança com dificuldade de aprendizagem tem uma deficiência intelectual. Não. Às vezes essa dificuldade é por alguma outra razão, né? Por exemplo, uma criança que tem dislexia, ela tem um transtorno, mas não é uma deficiência, né? A deficiência intelectual ela é muito específica, ela já desde o nascimento a gente consegue ver atrasos no desenvolvimento dessa criança que a gente vai entender que ela tenha realmente uma deficiência intelectual. A capacidade dela de aprender vai ser mais limitada do que uma criança com dificuldade de aprendizagem. As dificuldades de aprendizagem, elas podem acontecer em diversas ocasiões, né? Ou até mesmo com uma pessoa neurotípica que tem uma dificuldade específica em alguma área do conhecimento. Eu quando aluna, né, quando criança, quando eu estudava, eu tinha muita dificuldade em matemática. Fui aprender matemática, assim, depois, lá no magistério, que fazia magistério, e aí eu comecei a entender mais a base da matemática, aí eu comecei a gostar e me aprofundar um pouco mais, mas eu tinha dificuldade. Então, essas dificuldades de aprendizagem, elas podem ser momentâneas, elas podem ser pontuais, elas podem ser ocasionais, né, para uma coisa e outra não, ou elas podem vir também conjuntamente com algum tipo de deficiência. E a doença mental é totalmente diferente. Doença mental como é que fala? Não é psicológico, gente. É algum transtorno psiquiátrico, né? Por exemplo, um esquizofrênico, também um psicopata, são pessoas com doença mental. Essas pessoas também, de alguma forma, elas vão necessitar de um olhar diferenciado na escola, né? Se as características dela forem apresentadas, porque muitas vezes não são na idade
de criança, começam a ser apresentadas mais na idade adulta, mas elas vão ter uma necessidade de um atendimento, né, de um olhar mais diferenciado, mas isso não é deficiência intelectual, tá? Então, a gente nunca pode confundir isso. Deficiência física são complicações que levam à limitação da mobilidade e da coordenação de uma maneira geral, tá? Também pode ser algo que altere a fala, né, em diferentes graus. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma paralisia cerebral e que não consegue articular o movimento da boca para falar. Ela entende, ela compreende os sons, ela consegue emitir sons, mas por causa da deficiência motora, ela não consegue articular o som. Então, isso é um comprometimento físico, é uma deficiência física, né? Então, essas são de causas variadas, né? E essas que podem ser congênitas, podem ser, né, já desde o nascimento, ou podem ser adquiridas, como a hidrocefalia, a paralisia cerebral, amputações e ostomias, que são, por exemplo, aquelas aberturas abdominais para uso de sonda, também é considerado uma deficiência física. A criança com deficiência física, geralmente ela vai ter alguma dificuldade para aprender, para escrever, perdão. Mesmo que seja, por exemplo, ela tem uma deficiência motora da cintura para baixo, aqui as mãos ela movimenta bem, mas ela vai ter dificuldade para aprender, porque a coordenação global dela, para aprender a escrever, porque a coordenação global dela é comprometida. Então, até ela chegar, quem trabalha com educação infantil vai entender bem o que eu estou dizendo. Você trabalha primeiro a coordenação global, que é o corpo inteiro, para depois ir para as áreas mais específicas, as coordenações motoras finas. Então, uma criança que tem uma dificuldade motora, que seja dos membros inferiores, ela vai ter mais dificuldade para pegar num lápis, ela vai ter mais dificuldade para fazer uma letrinha, principalmente uma letra cursiva, né? Por causa da dificuldade motora global dela, tá? E, por exemplo, uma criança com paralisia cerebral, ela pode ter uma deficiência intelectual conjunta, mas a maioria das vezes não tem. É só mesmo dificuldade na fala, não dificuldade na articulação da fala, não dificuldade no entendimento, né? Aqui algumas ilustrações para deficiência física. Deficiências sensoriais são as auditivas, visuais, a surda ou cegueira, né? A auditiva considera-se perda bilateral ou parcial, né? Da audição. A deficiência visual, a gente também entende como baixa visão, como uma deficiência visual, mas o uso de óculos, por exemplo, para correção, não é uma deficiência visual. Só é deficiência visual quando essa perda é significativa, uma perda significativa da capacidade visual, tá? E a surdo-cegueira, que é também a perda sensorial dupla, que a criança nasce surda e cega. Aí já é bem mais complicado de trabalhar, porque, por exemplo, não adianta você trabalhar com libras, porque ela não enxerga, também não adianta você trabalhar com estímulos visuais, né, e nem com estímulos auditivos. Então, o tratamento aí já é totalmente diferente. Então, aqui, ó, hoje em dia a gente tem muitas crianças com implante coclear, que a criança nasce surda, mas ela faz um implante, ela bota um mecanismozinho no cérebro que faz com que ela seja capaz de ouvir. A voz que ela escuta não é uma voz normal, igual a nossa. A gente vai falar com ela, ela vai escutar tipo uma vozinha de robô, entendeu? Mas ela escuta. Algumas comunidades surdas, vamos dizer assim, que são contra esse tipo de correção, vamos dizer assim. Que a criança nasceu surda, ela vai ser surda e ela vai ter a vida dela como surda normal, entendeu? Mas alguns pais preferem fazer a cirurgia logo do pequeno e fazer o implante coclear para que a criança possa ouvir, tá? Ela ainda assim, ela vai ter comprometimento auditivo e ainda assim vai ter comprometimento da fala,
porque se ela não escuta direito, ela não vai ser capaz de falar direito, né? Os transtornos globais são o TGD, que a gente chama, né? São os autistas, são síndromes do espectro autista, tipo Asperger, né? E transtorno invasivo do desenvolvimento, tem vários, mas o que a gente tem que levar em conta com essas crianças? Quais são as características que elas podem apresentar, associadas ou individuais? Dificuldade na coordenação motora, estereotipias, que são aqueles movimentos repetitivos, tipo balançar as mãos, bater a cabeça, andar na pontinha dos pés, né? Falta de concentração, dificuldade de concentração, dificuldade na comunicação oral. Existe uma diferença entre a dificuldade de se comunicar e a dificuldade de falar. Às vezes a criança não fala por opção, né? Eu já trabalhei, por exemplo, com uma criança que tinha mutismo seletivo. Ela falava só em alguns lugares. Na escola, por exemplo, ela nunca falou, mas em casa ela falava. Então, é o mutismo seletivo. Isso aí é uma dificuldade na comunicação, mas não é na fala, porque ela é capaz de falar, tá? Também, como característica, tem a mudança repentina de humor, aversão ao toque, dificuldade para estabelecer contato visual, problemas para conversar uma conversa. Então, tudo isso, quando a gente vê isso aqui dentro de uma sala de aula com uma criança, a gente já pode pensar em fazer, olha, chamar a psicopedagoga e falar, tem alguma coisa acontecendo aí que não está legal, a gente pode fazer uma avaliação nessa criança, tá? E essa criança também tem preferência pela não socialização e brincadeiras solitárias. E o que a gente chama também de ecolalia, que é repetir o que ela ouve. Ela não produz fala, ela só repete o que ela ouve, né? É uma característica bem comum também nos autistas. A criança, por exemplo, do síndrome do espectro autista, ela tem quase todas essas características aqui, mas ela não tem, por exemplo, uma dificuldade acentuada de aprendizagem. Ela escolhe algumas áreas do conhecimento que ela gosta mais, e ela se desenvolve muito bem, desenvolve habilidades muito boas, né, nessas áreas do conhecimento. Então, aqui são algumas crianças da gestação do autismo. E as altas habilidades, né? São crianças que apresentam curiosidade, elevado grau de criatividade, são muito criativas, têm facilidade e rapidez para aprender, e na maioria das vezes são autodidatas, aprende sozinho, né? A criança aprendeu inglês do nada, assim, ouviu e começou a aprender. Geralmente, essas altas habilidades, elas não se apresentam em todas as áreas. É muito difícil de ter uma criança com altas habilidades que desenvolve habilidades em todas as áreas do conhecimento, tipo Einstein, assim, que era um gênio, né? É difícil. A maioria deles, eles vão desenvolver habilidades em uma ou outra área do conhecimento. Por exemplo, ela pode desenvolver uma habilidade na área da música, ela pode desenvolver uma habilidade específica na área da matemática, um gosto específico por leitura, mas isso quando a gente compara com crianças da mesma faixa etária, a gente tem que levar em consideração que é um nível bastante elevado, tá? Então, aqui, por exemplo, né, uma criança pequenininha que já sabe jogar xadrez, isso aí é incomum, é uma coisa bem incomum. Eu trabalho com oficina de xadrez na escola e a maioria das crianças tem muita dificuldade para aprender, tá? Até, assim, eu desisti de trabalhar com criança do segundo e terceiro ano. Só trabalho quarto e quinto, dá para trabalhar xadrez. Antes disso, elas não têm maturidade ainda para aprender. Tem, se for aprender em casa, né? E também tem aquelas crianças que a gente fala, que são crianças com condições específicas, né? Que é outro grupo. Por exemplo, uma pessoa daltônica. Ela vai ter alguma dificuldade na escola com relação a coisas. Vamos dizer que você faça uma prova, fala assim, pinte de verde as palavras que começam com som de Bá. Aí a criança não vai saber, né? Porque ela não sabe diferenciar algumas cores. Então, ela precisa de um atendimento, também um olhar mais voltado à sua especificidade. Uma pessoa com TDAH... Poxa, eu trouxe um vídeo com TDAH, tomara que ele funcione, porque é um vídeo muito bom. O TDAH, transtorno de déficit de atenção, tá?
que ele pode vir ou não com alguma hiperatividade. Nem toda criança que tem TDAH é hiperativa. Algumas são até hipoativas. Elas ficam ali viajando, têm o déficit de atenção mais acentuado, mas elas não têm muita hiperatividade, tá? O TDAH é um transtorno neurobiológico que tem causas genéticas. Então, por exemplo, eu tenho filho com TDAH, tenho 2 sobrinhos com TDAH, uma irmã com TDAH, descobriu depois de velha já, mas é uma causa, geralmente, quando tem na família, você pode observar que outras crianças, outras pessoas da mesma família também apresentam o transtorno, tá? Ele não é impedidor de nada, muito pelo contrário, a pessoa com TDAH, ela, se bem estimulada, ela consegue ter bons resultados na escola e na vida, né? Mas é bom a gente saber que precisa, sim, de um olhar mais atento. E alguns transtornos de aprendizagem, como esses aqui, dislexia, disgrafia, descalculia, disalia, trazem comprometimento na aprendizagem em uma área específica, por exemplo, leitura, escrita ou matemática. Esse nome. Deixa eu parar aqui. Dá para ouvir? Chegou a fazer um início de som, mas aí parou. Não, eu parei aqui agora. Então, eu parei o vídeo. Bota para ver, porque chegou a fazer um som, mas aí eu não sei se Deixa eu realmente só entrar. um negócio que está me incomodando aqui, só um minutinho. Oi, Liz. Liz, o som tá alto, tá me atrapalhando. Vamos ver se melhora. Para mim tá sem som aqui, não sei Tá se... Peraí. Então, ele diz o seguinte, que a gente fala TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse cara, eu sigo ele no Instagram, ele é muito bom. Ele tem TDAH e ele faz estudos bem específicos sobre TDAH, e ele diz o seguinte, que falar que ter transtorno de déficit de atenção e hiperatividade não é legal, porque não é isso. A pessoa com TDAH, ela tem, na verdade, um hiperfoco. Ela tem um interesse muito grande por uma ou outra coisa, ou então ela tem interesse por tudo ao mesmo tempo. Você pode perceber que uma criança com TDAH na sala de aula, ela vai saber o que você está falando ali, mas ela sabe tudo que está acontecendo no pátio, né, na sala do vizinho, ela consegue ouvir coisas que a gente não ouve, né? Mas, na verdade, a pessoa com TDAH, ela sofre mais por conta da sua dificuldade de concentração, da sua dificuldade, que ele diz que o problema é de motivação, ele não se sente motivado a se concentrar. Então, a dificuldade dele é muito maior com a motivação do que com a hiperatividade e com o déficit de atenção. Aí ele fala o seguinte, que por que chamaram então de TDAH? Porque quem colocou o nome foi o médico que não era TDAH, o médico neurotípico. E o que mais incomoda nas pessoas com TDAH, o que mais incomoda as pessoas, o que mais afeta, por exemplo, na sala de aula, é o déficit de atenção e a hiperatividade. São coisas que incomodam. O déficit de atenção, como é que você vai dar aula com a criança que não está conseguindo prestar atenção em você? E como é que você vai dar aula com a criança que está o tempo todo se mexendo, que está derrubando material, está, né, derrubando, espalhando as coisas toda, ela não consegue ter nenhum tipo de organização, né? Então,
essa é a dificuldade, e por conta dessa dificuldade foi dado esse nome. Mas que ele diz, de acordo com o que ele fala, o nome não é legal, tá? Bom, em 2015 foi criada uma lei que até foi elaborada por, na época, o senador Romário, né? E essa lei, a gente chama de Estatuto da Pessoa com Deficiência. Para que ela foi criada? Para assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência e visa a inclusão social e a cidadania. Ela não é uma lei específica para se tratar de escola, mas ela tem um capítulo que trata todo, né, em relação à escola. E aí está falando o que a criança tem direito. A criança tem direito de uma mediação. Por exemplo, a minha irmã, ela tem um dos filhos dela tem dislexia. E aí ele saiu do 5º ano, até o 5º ano não tinha dificuldade nenhuma. Quando ele entrou no 6º ano, ele já não tinha mais a mediação, os professores diferentes, com um olhar diferenciado, tal, né? Aí a gente pegou essa lei que fala do direito do aluno, do direito da mediação, do direito da adaptação curricular. E eu falei assim, olha, você vai chegar na escola e você vai pedir que ele tenha um ledor para fazer as avaliações. Uma pessoa que vai ler a avaliação para ele, ou então que ele tenha o direito de utilizar áudio. Então, ao invés de ler a pergunta vai estar gravada em áudio. E aí ele vai responder ou oralmente ou por escrito. E aí foi realmente o que foi feito. Por quê? A criança com dislexia, ela tem uma dificuldade, ela não tem dificuldade na leitura, não. Ela tem dificuldade no processamento da informação. Ela está lendo, aí quando ela chega lá embaixo, na última linha do texto que ela leu, ela já se perdeu. Aquela informação anterior, lá do começo do enunciado da questão, já se perdeu, ela não sabe mais o que perguntou. Então, geralmente, ainda mais 6º ano, que os enunciados são longos, né? Então, ele tinha muita dificuldade com isso. Quando alguém lê para ele, ele não tem essa dificuldade, só quando ele lê. Então, ele teve o direito de ter o ledor para fazer as avaliações, né? Aí eu não sei como é que ele está fazendo lá, se está fazendo com áudio, mas tem professor que lê a prova para ele, e ela diz que tem hora que ele pode usar o áudio também, tá? Professores que gravam, leem as perguntas e gravam em áudio, e ele tem o direito de usar, não o celular, mas ele tem o direito de usar um celular específico da escola para ouvir a pergunta. Oi, Lídia, você quer falar alguma coisa? Não, eu não. Seu microfone balançou um pouquinho aí, eu achei que era, tá? Então, vamos lá. Uma citação de Paulo Freire, né? A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades, tá? Toda pessoa, lá nesse documento, lá dessa lei aí de 2015, está escrito o seguinte: toda pessoa com deficiência tem direito a não sofrer nenhum tipo de discriminação ou negligência, tem direito de receber atendimento prioritário em qualquer circunstância, tem direito ao processo de habilitação e reabilitação que seja multidisciplinar, ou seja, na escola e fora da escola, tá? Direito à atenção integral à saúde, né? Inclusive atendimento psicológico estendido aos familiares. Aí tem gente que fica morrendo de raiva de mim, né? Nossa, para que você me mostra isso aqui se a gente sabe que não é assim? Mas é lei, é um direito. Então, cabe a nós também a gente buscar ir atrás, né? E fazer com que esses direitos sejam de fato assegurados. Educação especial ou educação inclusiva, tem diferença, né? Uma coisa é diferente da outra? É sim, tá? A educação inclusiva é uma concepção de ensino que tem como objetivo garantir o direito de todos. Ela pressupõe a universalização do ensino. Educação inclusiva contempla tudo, todas as diversidades, tá? Já a educação especial, ela é uma modalidade de ensino que perpassa por todos os níveis de ensino, e elas são destinadas a pessoas com necessidades especiais, com
deficiência com transtornos globais de desenvolvimento ou altas habilidades, dentro de uma perspectiva de uma educação que é para todos, tá? Então, essa é a diferença específica de educação especial para educação inclusiva. Mas essa autora aqui, a Rosita Edler Carvalho, ela traz um conceito que eu acho muito mais bacana, olha. Diz ela que a educação especial é um conjunto de recursos que todas as escolas devem organizar e disponibilizar para remover barreiras para a aprendizagem de alunos que, por características biopsicossociais, necessitam do apoio diferenciado daqueles que estão disponíveis na via comum da educação regular. Então, aqui, na verdade, a educação especial é o que a escola tem para oferecer para atender a especificidade de cada aluno, né? Se o aluno é surdo, tem que ter um professor com Libras, né? Com o acesso à língua dele, que é Libras. Se o aluno é cego, tem que ter um professor especialista em Braille e adequar o material para o Braille, e por aí vai. A escola, inclusive, então, ela propõe-se aberta a todos, a toda a diversidade. E a educação especial vai perpassar por tudo isso aí, por todos os níveis de ensino, vai adequar as propostas metodológicas da escola, né, atendendo à especificidade de cada um. Aí tem ela fala, né, que a Rosita Edler, que conceber a educação especial como modalidade de educação, porque ela perpassa todos os níveis de ensino, seria até vantajoso. Mas na nossa cultura, traduz-se como uma outra modalidade. E aí nos leva a ter um pensamento equivocado de que nós convivemos com uma duplicidade de educações, com finalidades e objetivos diferentes, né? E não é verdade. Então, quando a gente fala que a modalidade da educação especial, né, é uma modalidade, a gente começa a entender que são duas propostas diferentes, mas não, a gente tem que começar a entender que ela tem que estar ali, dentro da escola, né? E as finalidades e objetivos, elas têm que ser os mesmos para todos, e variar em função da característica de cada um. O que a gente precisa fazer, então, né? Quais são as condutas na inclusão, na adaptação curricular, né? O que a gente precisa fazer para atender esses alunos? Como que a gente vai adequar a escola? Faltam só 20 minutos, mas a gente está acabando, tá bom? Vamos lá. Dentre os grandes desafios da implementação do atendimento educacional especializado, a elaboração de políticas públicas, eu acho que é o grande desafio, para tornar obrigatória a estruturação e a institucionalização de núcleos de acessibilidade, fazer com que a escola seja, de fato, acessível ao aluno. E cobrar não só da rede pública, mas cobrar também da rede privada. Então, políticas públicas que viabilizem a acessibilidade desses alunos. Esse é um dos grandes desafios. O outro fator é a possibilidade de construção de projetos voltados à formação dos professores, né? Lembra que eu falei lá naquele videozinho da cegonha, que a nossa armadura tem que ser o conhecimento? E é isso, formar professores, né, dando ênfase a essa formação inicial e continuada para que ele tenha conhecimento para lidar com essa especificidade dentro da sala de aula, com essa diversidade dentro da sala de aula. Aí a gente vê um curso de graduação em pedagogia que tem lá 60 horas, 40 horas, né? É o que pede? Mas é pouco, que tem que ter mais, a pessoa tem que ter uma formação mais específica, e essa formação ela tem que ser continuada também, né? A escola tem que promover isso. A escola, às vezes, eu que trabalho em escola privada, eu vejo um pouco disso, cobra muito, mas nos dá pouca formação, pouca informação também. Né? A gente tem que criar uma rede de apoio, e essa rede de apoio tem que ter professores que sejam especializados nesse assunto, que tenham conhecimento específico nesse assunto, tá? Espera aí um pouquinho. As iniciativas do atendimento educacional especializado em sala de aula, elas são complementares e suplementares à escolarização dos estudantes com deficiência.
Então, ela não deve ser entendida como espaço segregado. Eu não posso entender o atendimento especializado como algo só para aquele aluno, o mediador. Esses dias ontem, né, a gente estava em reunião de início lá de escola, de ano letivo, e um dos professores, ele fez o seguinte questionamento. A gente tem uma aluna lá com educação especial, com uma deficiência múltipla, ela tem deficiência intelectual, deficiência física e tal. Aí ele fala que ele tem muita dificuldade para adequar as provas, e que se isso seria responsabilidade dele ou não. Sim, é responsabilidade do professor, mas ele não tem que fazer isso sozinho. Ele nem tem conhecimento para isso, ele é professor de geografia. Então, ele tem que pegar e buscar ajuda lá com a psicopedagoga, buscar ajuda com a mediadora, fazer junto com a mediadora. Mediadora, embora as mediadoras aqui em Campos tenham uma cultura de contratar mediadores que sejam estagiários, né? Não menosprezando, mas são maravilhosas. Nossa, o que seria dos alunos, né, sem as mediadoras lá na escola? Mas não é o ideal, né? Porque às vezes o estagiário acaba tendo mais conhecimento do que o professor da sala regular. Mas assim, tem que ter esse conhecimento específico e a escola tem que oferecer esse tipo de conhecimento para o professor, né? Os desafios de uma implantação de política nacional em relação à educação inclusiva são muitos. São evidentes os desafios, mesmo quando cumpridas as exigências dos programas e dos projetos. Desafios esses, por exemplo, como salas reduzidas, acompanhamento em sala de recurso, adequação do espaço escolar, formação de professores, o acolhimento da escola, entre outros, né? Eu via muito, assim, acontecer na escola, por exemplo, a criança especial que tinha que ficar com a mediadora lá o tempo todo. A mediadora não podia nem fazer xixi, coitada. Na hora que ela ia no banheiro, seu aluno está aprontando lá, não é aluno dela, é aluno da escola. Então, esse acolhimento, ele tem que acontecer, né? E ainda são bastante desafiadores. O que a gente precisa fazer, então? Adaptar o currículo. A adaptação curricular, ela ocorre em dois grandes níveis. Ela ocorre no nível maior, né? E de um nível médio a pequeno, né? Então, o que é uma adaptação curricular? São ajustes e modificações que devem ser promovidas nas diferentes instâncias curriculares, para responder à necessidade de cada aluno. E assim favorecer as condições que são necessárias para que efetive o máximo possível de aprendizagem. A gente tem que pegar, por exemplo, reduzir conteúdo, sabe? No caso, por exemplo, de uma criança com dislexia, pode usar o áudio como recurso, pode usar o ledor, pode diminuir só os enunciados também, que ela vai conseguir ler. Então, várias coisas podem ser feitas. Quem faz isso? O professor, juntamente com a equipe multidisciplinar, ou, no caso, só o psicopedagogo, que a maioria das escolas tem, tá? Então, as adaptações de grande porte, o que são essas adaptações? São as adaptações de acesso ao currículo. A escola tem que criar essas condições físicas, ambientais e materiais para o aluno. Adaptação do ambiente físico, do mobiliário, né? Por exemplo, uma criança com paralisia cerebral, ela não pode usar a mesma carteira que uma criança que não tem paralisia cerebral. A carteira dela tem que ser adequada, tem que dar altura para ela, para que ela possa colocar a mão, que às vezes ela tem pouca mobilidade, né? Tem que ter um equipamento específico, muitas vezes a própria cadeira, né? O próprio carrinho que o cadeirante vai tem ali uma mesinha acoplada, mas quando não tem, a escola tem que ter esse mobiliário, tá? Aquisição de equipamentos, recursos e materiais de uso comum em sala de aula, eles têm que ter acesso a todos esses materiais, e de novo aí a gente bate na capacitação continuada, né, para os professores e também os outros profissionais da educação. E efetivação de ações que garantam a interdisciplinaridade e a transetorialidade. Nossa, transetorialidade. Transitar entre os setores, que eu quis dizer. É você pegar e todos têm que estar envolvidos, né?
a sala o professor da sala de recursos, o professor mediador, o professor da sala regular e todos os professores de todas as disciplinas. Tem que estar todo mundo ali atuando em conjunto para que esse aluno tenha acesso ao currículo. Tá? De médio e pequeno porte, seriam adaptações mais pedagógicas e subjetivas. Por que subjetivas? Porque elas têm a ver com a característica específica de cada aluno. Você pode alterar, diminuir ou aumentar objetivos no seu planejamento. Você pode diminuir ou aumentar conteúdos, pode reduzir conteúdos, ou você pode colocar conteúdos que não estão que não são adequados ali para aquela turma. Por exemplo, você trabalha com o segundo ano, mas você está trabalhando com algum tipo de conteúdo específico, por exemplo, a história do município, não sei como é que é essa divisão, né? Você pode trocar. Não dá para trabalhar esse conteúdo com esse aluno, eu vou trabalhar outro conteúdo. Então, você pode fazer essa adequação, tá? Adaptar as metodologias, a forma como você vai aplicar suas aulas, principalmente a avaliação e uma adaptação de tempo, temporalidade. A gente pode reduzir, né, a permanência dessa criança na escola se a gente vê que ali ela não está evoluindo. Né? Então, a gente pode reduzir e dar a ela uma conclusão, né, de ano letivo, vamos dizer assim. Vai ser muito raro, mas pode, tá? Então, mais uma citação da Rosítula para a gente fechar, né? E ela diz o seguinte, que especiais devem ser consideradas as alternativas educativas que a escola precisa organizar para que qualquer aluno tenha sucesso. Especiais são os procedimentos de ensino. Especiais são as estratégias que a prática pedagógica deve assumir para remover barreiras para a aprendizagem. Com esse enfoque, temos procurado pensar no especial da educação. Não é o aluno que é especial, é a educação que tem que ser especial, parecendo-nos mais recomendável do que atribuir essa característica ao alunado. Então, o aluno não é o aluno especial, não. O especial deve ser tudo aquilo que eu faço em benefício do meu aluno. E aí eu digo, eu sou uma professora muito especial, e você? Né? A gente tem que ser professores, sempre professores especiais, porque a gente tem que ter na cabeça que tudo que a gente fizer em benefício do aluno, né, todo tipo de adequação, todo tempo de mudança, todo tipo de mudança que a gente fizer, vai fazer com que a escola seja um lugar especial para ele, e que nós também sejamos, tá? Me falam se vocês estão conseguindo ouvir a música. Eu acho que eu vou melhor passar o link. Espera um pouquinho. Espera aí, deixa eu só fechar aqui. Tá, parei de compartilhar. Deixa eu abrir o link. Cadê? Vamos lá. Como que passa o link? É no chat, não é? Não, eu posso... Espera aí um pouquinho. Já sei como é que eu vou fazer. Eu vou compartilhar aqui.
É janela? Peraí. Peraí. Só um minutinho, tá, gente? Eu tenho um pouquinho de dificuldade com isso, mas aqui, achei. Para mim aqui tá sem som, não sei. É? Então tem que passar o link. Tá sem som, né? Isso. É uma musiquinha linda. Alexandre, tá aí? Tô sim, Indri. Pode mandar para mim no link? Posso Eu mandar o compartilho link? aqui. Então tá, porque... Manda aqui no chat. Deixa eu achar, se eu achar o chat, achei o chat. Difícil hoje. Aí, vai, vê se você consegue. Todo mundo tem seu jeito singular de ser feliz, de viver e de enxergar. Os olhos são maiores ou são orientais. E daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul ou lilás. E daí? Que diferença faz? Já pensou tudo sempre igual? Ser mais do mesmo o tempo todo não é tão legal. Já pensou sempre tão igual? Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. 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 Singular de crescer, aparecer e se manifestar. Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial no seu sorriso, sua pele, no seu visual. Se curte tatuagens ou pinturas naturais, E daí? Que diferença faz? Já pensou tudo sempre igual?
ser mais do mesmo o tempo todo não é tão legal. Já pensou? Sempre tão igual. Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. 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 Todo mundo tem seu jeito. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Todo mundo tem que ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Obrigada, Alexandre. Eu nunca consigo fazer esse compartilhamento assim, não. Mas vamos lá. Então, gente, é isso, é a gente pegar e olhar para a diferença como algo que é normal. Nós todos somos diferentes e cabe à escola entender que essa dificuldade de lidar com a diferença muitas vezes é mais nossa do que o próprio aluno. Nós criamos as dificuldades mais do que nós criamos as barreiras mais do que criamos as maneiras de transpor essas barreiras. Então, nada assim de muito rebuscado que se precisa fazer. É pegar o conteúdo, mudar o conteúdo, adequar o conteúdo à necessidade dessa criança, é acolher e principalmente buscar fazer com que a escola tenha uma rede de apoio. Isso é fundamental. A escola que quer lidar com a inclusão e coloca o aluno da inclusão sob a responsabilidade de um ou de outro, não vai funcionar. A escola tem que entender que o aluno é da escola, como todos são. Então, precisa compreender que todo mundo vai precisar de apoio ali, o professor e o aluno, né? Então, acho que isso daí é a base de tudo, é fazer com que a rede de apoio, de fato, funcione. Eu vou voltar a compartilhar aqui. Tá? E a gente está chegando no final. Né? São alguns links que vocês, né, vão ter acesso aí para poder ter acesso aos estudos dessa aula. Os 2 livros, basicamente, né? Removendo Barreiras da Aprendizagem, que da Rosita Edler, e o Inclusão, um Guia para Educadores, de Susan Steinbach. Os links estão todos aqui, vocês podem ter acesso a essas leituras, e eu recomendo que vocês procurem também, eu esqueci de colocar aqui, mas que vocês procurem também a legislação que eu te falei de 2015, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência. Não é específico para a educação, mas tem um capítulo ali à parte que fala tudo o que a gente precisa saber sobre abordagem legal, o que tem direito, né, o que a escola tem a obrigação de fazer, o que a criança tem direito e dever também de cumprir, tá bom? E é isso, a gente encerra por aqui, deixa eu colocar isso aí, meu contato, meu e-mail, meu telefone, tá? Vocês podem me procurar